Humilhação é o ato de rebaixar, submeter ou desmerecer alguém pelo que é ou pelo que faz. Como poderia qualquer pessoa no futebol humilhar alguém que em sua carreira foi simplesmente brilhante, tendo sido um dos maiores jogadores de sua posição de todos os tempos, vencedor por onde passou e inclusive eleito melhor jogador do mundo. A pessoa que ousasse deslustrar alguém gabaritado por tantas honrarias seria com certeza taxado de sandeu, vessano, gira, orate, espeloteado, destrambelhado ou, pelo popular, maluco. Ainda assim, o Rivaldo, que ostenta todas as graças no mundo do futebol, se sentiu humilhado durante sua carreira pela atitude de um profissional que você não vai acreditar. Mas o que foi que aconteceu? Quem é que humilhou o Rivaldo e como é que o jogador tá hoje? Fica tranquilo que a gente vai falar sobre tudo nesse vídeo. Mas antes, se você ainda não é um inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse aqui, beleza? Agora, vamos lá! Você sonha em ter um canal de sucesso do YouTube e ganhar muito dinheiro com isso, mas não tem a ideia por onde começar? Clique no botão abaixo e adquira o método YouTube Pro agora mesmo. Alguns jogadores de futebol não estão no esporte para competir, estão lá para vencer, e a vontade de ser campeão às vezes tira uma pessoa que parece ser calma e tranquila do seu chão completamente. E naquela noite, quinta-feira do dia 12 de maio de 2011, o São Paulo foi até Florianópolis para enfrentar o Avaí, precisando de um simples empate para avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Copa do Brasil essa que o São Paulo nunca conquistou, e naquela temporada era a grande esperança de título da equipe. Um time que tinha nomes como Rogério Ceni, Miranda, Casemiro, Lucas Moura, Dagoberto, Luiz Fabiano e Rivaldo. Rivaldo esse que chegou no São Paulo aos 39 anos, mas com grande expectativa, tá? Afinal, o jogador em toda a sua carreira sempre mostrou uma qualidade absurda, um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. O Rivaldo Vitor Borba Ferreira, mais conhecido apenas como Rivaldo, nasceu na cidade de Paulista, no Pernambuco, em 19 de abril de 1972. O Rivaldo assinou seu primeiro contrato profissional aos 19 anos com Santa Cruz e o sonho dele sempre foi jogar pelo profissional do Santa Cruz. O Rivaldo é de uma geração que o sonho era apenas ser um jogador profissional e que jogar na Europa era algo que não estava nem na imaginação do menino. No entanto, no caso de um jogador como o Rivaldo, que o talento era grande demais para que ficasse preso apenas a um único país, o Rivaldo então começou no Santa Cruz, foi bem na Copa São Paulo de Juniores de 1992 e o Mojimirim contratou o jogador. Pois é, meus amigos, só que de um jeito muito diferente. O Mogi fez a seguinte troca: 5 jogadores pelo Rivaldo. Esse era o peso do craque quando ele ainda estava surgindo pro futebol, tá? No Mogi, o Rivaldo brilhou ao lado do Valber, pois é, e quem é que não se lembra daquele gol que ele fez do meio de campo? Depois disso, era inevitável, era para clubes maiores que o Rivaldo iria. Foi pro Corinthians e no Timão alternou entre bons e maus momentos, e depois acabou sendo contratado em definitivo pelo rival do Timão, o Palmeiras. E no Verdão ele fez história. A sua passagem foi brilhante pelo Palmeiras e as convocações pela seleção brasileira levaram o Rivaldo então para jogar em outro continente. Do Santa Cruz, Mogi, Corinthians, Palmeiras, ele foi jogar no La Coruña da Espanha e depois de brilhar pelo La Coruña foi contratado pelo Barcelona, onde em 1999, pela bola que jogou, foi eleito o melhor jogador do mundo. Mas o Rivaldo não ia parar por aí. Em 2002 foi campeão do mundo com a seleção brasileira e muita gente acha que naquela Copa ele foi melhor até do que o Ronaldo, que ganhou o prêmio de melhor da competição. Depois da Copa, o Rivaldo foi jogar no gigante Milan, onde foi campeão da Liga dos Campeões. O Rivaldo nunca foi de dar entrevista e sempre se mostrou um craque tímido que não tinha facilidade para vender a própria imagem. O Rivaldo talvez tenha sido o jogador que mais personificou a expressão pouca mídia e muita bola. Depois da passagem dele no Milan em 2002, a gente pode falar que o Rivaldo tomou uma série de decisões muito suspeitas na sua carreira, escolhendo voltar para o Brasil com apenas 29 anos para defender o Cruzeiro, quando claramente ele ainda tinha mercado no futebol europeu. E depois de uma passagem que não foi nem de longe o que se esperava no Cruzeiro, o Rivaldo resolveu ir para mercados muito alternativos, cara. Ele foi jogar na Grécia, no Uzbequistão,
Talvez as propostas financeiras tenham sido irrecusáveis, mas o fato é que o Rivaldo jogava muita bola para se esconder em ligas assim. E depois de 7 anos em ligas com menos visibilidade, o Rivaldo voltou ao futebol brasileiro assinando com o São Paulo. E meu amigo, o Rivaldo não entregou só um cartão de visitas quando chegou ao tricolor. O que ele fez foi tacar alguns milheiros de cartões na cara de quem duvidava da sua capacidade de atuar em alto nível no Brasil. O Rivaldo, na sua estreia, deu passe de letra, deu caneta no zagueiro, deu chapéu, correu como um menino e, claro, marcou um golaço. Se alguém duvidava que o Rivaldo ainda tinha condições de chegar no futebol brasileiro e jogar muito, era melhor duvidar quietinho, porque o homem tava doido pra calar a boca de todo mundo. O São Paulo, no entanto, acabou eliminado nas semifinais do Paulistão pro Santos naquela temporada. Foi eliminado pelo Libertad nas oitavas da Sul-Americana. No Brasileirão, a disputa seria muito dura e o São Paulo tinha um elenco mais curto. A esperança de título era justamente na Copa do Brasil. Um título inédito daria vaga direta pra Libertadores. E como o São Paulo queria ser campeão daquela Copa do Brasil, principalmente o Rivaldo, que chegava com fome de ser campeão. Venceu o Avaí em casa, no Morumbi lotado, em uma noite que poderia ter feito mais gols, não tivesse aquele menino, o goleiro Renan do Avaí, tão inspirado e fechado o gol. Naquela noite de quinta-feira, no dia 12 de maio de 2011, o São Paulo foi até Florianópolis para o jogo de volta e enfrentar o Avaí, precisando de um simples empate para avançar para as semifinais da Copa do Brasil. Um time com nomes como Rogério Ceni, Miranda, Casemiro, Lucas Moura, Dagoberto, Luiz Fabiano e Rivaldo. O Rivaldo estava no banco por opção do treinador Paulo César Capezziani, que já vinha barrando o jogador há alguns jogos, e claro, o Rivaldo estava muito frustrado com tudo isso. No frio de Santa Catarina, o Rivaldo viu o time do Avaí fazer 3 gols no São Paulo. O time do tricolor estava irreconhecível, precisava de um gol para avançar pelo critério de gol fora de casa. O Capezziani viu o Rivaldo, o William José e o Henrique aquecendo e escolheu os 2 meninos para entrarem em campo. Ali foi a gota d'água para o Rivaldo, que viu o São Paulo ser eliminado e o sonho de ser campeão naquela temporada completamente destroçado. E depois do jogo, o Rivaldo disparou contra o Capezziani, soltando toda a sua frustração. Não pode perder um jogo desse, eu acho que saiu na frente. Vergonha, é vergonha. Eu acho que temos que levantar a cabeça agora e partir para o Campeonato Brasileiro. Agora, nunca vi uma oportunidade dessa tão fácil de ser campeão, né? Claro, tinha mais adversário, mas é complicado. Se você fosse o treinador e tivesse o Rivaldo no banco e feito as 3 substituições, uma delas seria a sua entrada? Com certeza, eu acho que as pessoas do Avaí iam me respeitar, entendeu? Acho que hoje, para mim, foi uma coisa triste para mim. Eu estou muito triste, magoado, porque gostaria de participar, mas infelizmente não deu. Acho que para mim isso foi uma humilhação da minha pessoa, do treinador diante de mim. Porque passar por isso? Não precisava, mas tô tão feliz com a torcida do São Paulo, que me empolga sempre, que sempre que eu entro, eu tô entrando bem. E agora, no momento desse, aquecendo, louco para poder ajudar o time do São Paulo, infelizmente, com todo respeito aos jogadores que entrou, mas são jogadores novos, entendeu? Não, que tem muito tempo pela frente ainda, e eu poderia ajudar muito ali, num passe, ou fazer um gol, ou fazer uma jogada. Infelizmente, não me deu oportunidade, mas para mim foi difícil. Eu tô triste por essa situação, né? Porque é uma vergonha o São Paulo não classificar. A gente sente muito pela torcida, né? Os jogadores ficam muito abatidos, mas a gente tinha que dar um pouco mais. Mas eu jogo ainda, eu tô aqui no São Paulo para jogar futebol. Eu jogo e eu confio em mim que eu jogo. Se eu estou dentro de campo, eu vou trabalhar e vou dar o máximo de mim dentro de campo. E tem um momento que eu senti humilhado, e eu tenho minha opinião própria, eu posso sentir humilhado por não ter entrado no jogo, que eu poderia fazer alguma coisa dentro de campo, e você ali no banco, um friozinho, e você ficar naquela situação sem poder ajudar os companheiros, eu tenho o meu direito de falar que eu senti humilhado. Isso é uma coisa minha, que eu senti. Isso não tem que diretoria tomar mais providência porque eu falei isso, é um direito meu de eu falar isso. No momento que eu fico no banco, no frio, e ver meu time perder, e você sem poder fazer nada, é triste, é humilhante. Eu senti humilhante. Isso, o que aconteceu isso com o São Paulo, não adianta esconder. Vocês estão aí, o jogo foi televisionado e viu que foi uma vergonha. Não se pode perder, com todo respeito, o Avaí. Somos São Paulo.
É claro que depois dessas declarações a coisa ficou complicada no São Paulo. A diretoria chegou a ameaçar de multar o Rivaldo pelas suas falas. O Carpegiani ficou descontente e o meia perdeu ainda mais espaço no São Paulo. 2 meses depois, em julho, o Carpegiani foi demitido do comando do tricolor e o São Paulo trouxe Adilson Batista, que deu mais chances para o Rivaldo no time. O Rivaldo no São Paulo fez 46 partidas, a maioria delas entrando durante os jogos, e marcou 7 gols na sua passagem pelo tricolor. Com a chegada do Emerson Leão, ainda em 2011, depois da demissão do Adilson, o Rivaldo perdeu espaço novamente no time e decidiu não renovar o seu contrato para a próxima temporada. O Rivaldo jogou ainda na Angola, voltou ao Brasil, jogou pelo São Caetano, pelo Mojimirim e se aposentou dos gramados em 2015. E no ano de 2012, o São Paulo foi campeão da Copa Sul-Americana, sem o Carpegiani e sem o Emerson Leão. Ney Franco, treinador do São Paulo na conquista da Copa Sul-Americana, era um grande fã do jogador e se o Rivaldo tivesse renovado seu contrato com o São Paulo, certamente teria mais oportunidades com o Ney Franco para ser campeão pelo tricolor naquela temporada. O Rivaldo nunca havia sido contundente contra um treinador como ele foi naquele episódio. Apesar de bons trabalhos e passagem por grandes times, o Carpegiani não foi mais campeão por nenhum clube depois desse ocorrido. O Rivaldo até hoje recebe muito carinho da torcida do São Paulo pela sua passagem pelo tricolor paulista. Mas e você, acha que o Rivaldo foi mesmo humilhado nesse episódio? Se ele tivesse entrado em campo, será que a história seria diferente? Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. E cara, você lembra desse goleiro que eu falei, o Renan, que fechou o gol nessa partida contra o São Paulo? Pois é, sabia que esse menino depois abandonou a carreira? Ele veio pro Corinthians e olha, deu tudo errado. A gente fez um vídeo sobre isso aqui no canal, se liga, clica aqui e confere a história do Renan, que naquele dia acabou com o São Paulo.